Então, meus amigos, vamos à nossa aula de história, a nossa correção. Analise a pintura a seguir, que representa uma expedição de bandeirante. Associe as letras indicadas na imagem com as legendas corretas. Aí nós temos aqui, né, o A e o B. Então, nós sabemos que o A é o quê? Indígena. E o B é um bandeirante, certo? Então, vamos lá. Depois, conte com aos colegas como você conseguiu fazer a associação acima e cite elementos da imagem em sua resposta. Nós vamos descrever como os bandeirantes foram representados na pintura. Então, vamos lá. Vamos à nossa resposta. Então, meus amigos, coloquei aqui associando, né? A de indígena, B de bandeirante. E aqui descrever como os bandeirantes foram representados nesta pintura eles foram representados com vestimentas de couro, chapéu e lenços. Eles carregam armas de fogo, ok? De acordo com o texto, quais os dois objetivos das expedições bandeirantes? Temos o texto aqui sobre as expedições dos bandeirantes. Além de escravizarem cerca de 500 mil índios, os bandeirantes também se embrenharam pelo sertão em busca de ouro. Essa aventura, marcada pela violência, acrescentou milhares de quilômetros de novas terras à colônia portuguesa. Então, os dois objetivos que eles tinham, pretendiam escravizar indígenas e se embrenhar no sertão para buscar ouro. Eram os dois objetivos deles. Então, as bandeiras eram deslocamentos populacionais temporários ou permanentes e por quê? Eles eram deslocamentos populacionais temporários, pois os bandeirantes retornavam ao seu lugar de origem, né? Eles iam lá, havia esse deslocamento todo, eles se deslocavam para ir para aquele lugar, né? Mas depois eles iam retornar ao seu lugar de origem. Eles iam lá mais para o quê? Para buscar o ouro e para poder capturar os indígenas, certo? C. De acordo com o texto, qual foi a principal consequência das expedições bandeirantes em relação à extensão da colônia portuguesa? Acrescentarem milhares de quilômetros de novas terras à colônia, certo? Agora está perguntando aqui. Isso foi a consequência que houve, né? Você olhando lá em cima no texto, você consegue ver que acrescentou milhares de quilômetros de novas terras à colônia portuguesa. Agora, por que a autora do texto afirma que as expedições bandeirantes eram marcadas pela violência? Ela fala lá em cima no texto, né? Essa aventura marcada pela violência. Por quê? Porque quando eles iam capturar os indígenas, eles atacavam as aldeias. E eles atacando as aldeias, alguns indígenas morriam no confronto com eles, né? Com os bandeirantes, então morria. E os que não morriam recebiam maus tratos, sofridos após ser capturados. Então, por isso que ela fala lá no texto que é marcado pela violência. Certo, meus amigos? Então, meus amigos, a busca pelas drogas do sertão. Além das expedições bandeirantes, outros deslocamentos ocorreram no período colonial. Com a descoberta das drogas do sertão, principalmente na região amazônica, milhares de pessoas foram atraídos para o interior, o que permitiu a ocupação de lugares ainda poucos habitados pelos colonos. Leia um texto sobre a exploração econômica da região amazônica. Aí aqui está falando assim, ó, a economia da região gravitava em torno das chamadas drogas do sertão. Gravitava, girava em torno das drogas do sertão. Quais são essas drogas? Cravo, canela, nil, castanha do Pará, urucum e cacau, que eram colhidos na selva. Nessas atividades econômicas, os colonos utilizavam o trabalho dos indígenas profundos conhecedores da selva. Aí aqui tem alguns desenhos do cacau, da canela e da castanha do Pará. São alguns exemplos das drogas do sertão. Uma grande variedade de plantas e ervas era empregada com fins medicinais.
Outros produtos, como o cacau, a canela e a castanha do Pará, já eram utilizados na alimentação. As drogas do sertão eram muito valorizadas, por isso muitas delas eram utilizadas como moeda de troca em diversas atividades econômicas realizadas no Brasil colônia. Aí está perguntando aqui se você conhece alguma das drogas do sertão mencionadas no texto. Se você já viu cravo, canela, cacau, né? Então, quer dizer, às vezes você não tem um conhecimento, mas a mamãe tem até aí em casa para mostrar para vocês, certo? Vamos à página seguinte. Os caminhos para as minas. A exploração de metais preciosos foi outra atividade econômica que estimulou o deslocamento populacional para lugares distantes do litoral, principalmente no século XVIII. Para abastecer os moradores das regiões das minas, como mercadorias, foram organizadas expedições entre elas e do tropeiros e as monções. Os tropeiros eram comerciantes que percorriam diversas rotas rumo ao interior da colônia, transportando uma grande variedade de mercadorias no lombo de mulas. Já as monções eram expedições que transportavam mercadorias para as minas por meio de rotas fluviais. Vamos observar o mapa. Aí está aqui, ó, fluxo de mercadorias para a região das minas em século XVIII. Está mandando aqui circular o lugar do destino das mercadorias descritas no mapa e sublinhe o nome de alguma das cidades da região. Então, aqui está mostrando tudo e nessa legenda nos fala: o Nordeste fornecia o gado vivo, o Sudeste fornecia doces e farinha de trigo, o Sudeste também, essa aqui, Sudeste, São Paulo, Sudeste, Rio de Janeiro, fornecia tecidos, ferramentas e alimentos de origem europeia. O Sul fornecia mulas de carne seca. E aqui, esse rosinha está mostrando que aqui é o núcleo da zona mineradora, certo? Então, circule o lugar de destino das mercadorias descritas no mapa e sublinhe o nome de alguma das cidades das regiões. Então, aqui, ó, que nós vamos circular, que era o núcleo da zona mineradora. E sublinhar aqui, que é o... Deixa eu ler aqui. Diamantina, Mariana, né? Ouro Preto. Essas três que é para sublinhar, certo? E de onde era trazido o gado que vivia, o gado vivo que abastecia a região das minas? Do Nordeste, aqui mesmo aqui em cima já mostra, certo, amigos? Então vamos lá. Vamos à nossa outra página. Espera aí. Na nossa outra página a gente vai falar da pecuária, né? Nós falamos aqui dos caminhos para as minas, né? De quem fornecia o gado, cada região aqui o que fornecia. E agora nós vamos falar da pecuária. Observe a gravura a seguir. Aí está falando. Descreva a gravura acima, o que você está vendo, o que está representando, né? E perguntando em que atividades os bois estão sendo utilizados, né? As pessoas escravizadas estão carregando mercadorias e conduzindo um carro de bois, né? E também lá atrás tem uma construção, né? No fundo. Os bois estão sendo utilizados para transportar as mercadorias, certo? Você vê aqui eles transportando. No século XVI teve início no Brasil a atividade de criação de gado, também chamada pecuária. Nós já vimos até em geografia, né? Essa atividade econômica também foi responsável pelo deslocamento de muitas pessoas para as regiões no interior do Brasil. No início da colonização, a pecuária estava ligada ao funcionamento dos engenhos e por isso também era desenvolvida no litoral do território. O gado bovino era usado principalmente no transporte da cana-de-açúcar
de cana-de-açúcar e para movimentar as moedas. Porém, com o passar dos anos, houve um aumento na área do cultivo canavieiro e os rebanhos foram levados ao interior do território brasileiro. Além disso, o gado passou a ser utilizado para fornecer carne e couro aos habitantes da colônia. Certo, meus amigos? Então, aqui falou um pouquinho da pecuária, né? No início da colonização, né? O que aconteceu com o passar dos anos, né? Com o aumento do cultivo, dos rebanhos. Ele passou a ser utilizado para quê? Para fornecer carne, couro, certo? Agora nós vamos falar sobre trabalhando na criação de gado. Trabalhando na criação de gado. A criação de gado em fazendas no interior do Brasil levou muitas pessoas a se deslocarem para trabalhar nesses lugares. Isso proporcionou um aumento na circulação de pessoas no interior do país. Os trabalhadores responsáveis pela criação dos animais e pela manutenção de fazendas são chamados vaqueiros. Os vaqueiros cuidavam dos rebanhos de gado bovino que eram criados soltos em grandes áreas de pastagem. Essa profissão existe até os dias de hoje no Brasil e possui características próprias em cada região do país. Aí nós temos aqui falando da pecuária hoje, né? Atualmente a pecuária é uma das principais atividades econômicas praticadas no Brasil. Em muitas regiões, os animais ainda são criados em grandes áreas, em meias pastagens, principalmente para fornecer carne e couro para a população. A pecuária também fornece carne e couro para exportação, ou seja, os produtos são vendidos a outros países. Isso é nos dias de hoje, né? Como está sendo trabalhado a pecuária, né? Certo, meus amigos? Então, nós vamos fazer a página 254 e 255, de acordo com o texto, né? Nós temos aqui um texto para que a gente possa ler e responder as questões, certo? Então, tá bom. Vamos fazer a página 254 e 255 de acordo com esse texto. Ok, amigos? Ficam com Deus e até amanhã.